Olá, pessoal. Mais uma vez aqui no Multistúdios, agradecendo aqui a acolhida que a gente está tendo esse tempo todo aqui no Multistúdios, para que a gente possa realizar o POP, nosso programa One Podcast. E hoje, como a gente já passou aí recentemente aí pela Copa do Mundo, aliás, um episódio triste para nós, né? E hoje o assunto vai ser futebol, mais especificamente como ganhar dinheiro no futebol sem ser jogador ou apostador de bet. Para isso, eu trouxe um convidado, que é o João Tuma, ele vai falar melhor do que eu o que ele é. Tudo bem, João? Tudo bom, prazer estar aqui, parabéns aí pelo programa. Vou contar um pouquinho da minha história e também um pouquinho desse segmento, né? Acho que desperta muito interesse, como ganhar dinheiro no segmento do futebol. Porque eu levantei uma bola aí, né? Quer dizer, como é que você ganha dinheiro com o futebol sem chutar a bola e sem apostar na bet, ou sem ser empresário de jogador? É verdade, é verdade. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso, e você não precisa ser professor de educação física, acho que quem está em casa deve estar curioso para saber. E eu sou responsável pelas escolas de futebol do Clube Atlético Mineiro, do Botafogo, do Esporte Clube Vitória e da Pelé Academia. O que é a Pelé Academia? É um clube? Não, a Pelé Academia é uma rede de escolas de futebol que foi desenvolvida com base na metodologia do maior rei da história do futebol, né? Acho que não tem nenhuma dúvida aí, o pessoal compara com o Messi, mas acho que todo mundo que entende um pouquinho de futebol sabe que o verdadeiro rei é o Pelé e vai sempre ser. Essa marca é uma derivação da marca do Pelé, aquela marca que a NSR, a empresa do Neymar, comprou, e que hoje, nas escolas de futebol, a gente tem exclusividade para poder implementar dentro de colégio. Recentemente, a gente abriu uma unidade no Pense da Tijuca e outra no Pense do Meia. Temos também uma unidade no Colégio Portugal, em Campo Grande, e algumas outras aí em processo de abertura também. Brasil inteiro, a gente vai ter Academia de Futebol do Rei. Então, você hoje é o empresário que o teu negócio são escolas de futebol. Na verdade, a gente tem um ecossistema de ensino de futebol, porque o que acontece no Brasil, né? O ensino de futebol ele é um ensino muito pouco estruturado. Na verdade, era até a gente chegar nesse mercado. E a gente tem uma solução muito completa, porque além da gente fazer o licenciamento da marca, então os nossos licenciados eles podem usar a marca do Botafogo, a marca do Galo, a marca do Pelé, a marca do Vitória, mas eles também têm acesso a todo um ecossistema que começa na metodologia de ensino. Então, quando você compra uma franquia de um Burger King, igual a gente tem aqui, você aprende a fazer o Whopper, ou do McDonald's, você vai aprender a fazer o Big Mac. Só que quando você compra uma escola de futebol, quem é que te ensina a dar aula? Quem é que te ensina a fazer um Pelé? Exatamente. Então, existe hoje uma metodologia de ensino, né, um forecast de ensino, e isso é cada vez mais cristalino no futebol, não era até alguns anos atrás, e a gente tem uma base tecnológica que permite que isso seja feito. Então, o empreendedor ele recebe as aulas com exercícios em 3D, que são feitos pela base do clube, então você simplesmente monta a aula e aplica de acordo com a periodização de treinamento, permitindo que... Mas você tem que ser um professor de educação física para isso? Para lecionar a aula, sim. Para ser dono da unidade, não. Não. Então, o negócio é uma escola, é uma franquia de uma escola que ensina futebol. Na verdade, um licenciamento, né? Qual é a diferença de franquia e licenciamento? A diferença é que, basicamente, a franquia vai estar sujeita à lei de franquia e todas as regras do franchise. O licenciamento de uso de marca... Você usa a marca. Exatamente. Você acaba tendo um modelo um pouco diferente na estruturação do negócio, que acaba ficando mais leve, e esse é um ponto muito interessante. É muito viável e muito barato você abrir uma escola de futebol. Você recebe com recorrência, você não tem estoque, então você tem uma abundância de clientes também. Então, o que a gente começou a perceber é que é um asset muito leve, assim, muitas vezes você não precisa nem comprar o campo, você pode alugar. Sim. Então, e você tem ali uma perspectiva de, às vezes, ter 200, 300 alunos, a um ticket médio de 200, 250 reais, você está falando aí de quase 100 mil reais de faturamento em uma unidade. E tem empreendedores que são parceiros nossos, donos de unidade, que já estão com mais de 10. Tem o Carlos Petrocelli aí do Galo, mandar um abraço para ele. Ele já está indo para 13 unidades do Galo em Minas Gerais. Então, é bem bacana. Quando você fala eles têm unidade do Galo, é porque você tem o licenciamento para esse Petrocelli, por exemplo. Mas o que o Galo tem a ver com isso? O que o Atlético Mineiro tem a ver com isso? Muito bom, muito boa a sua colocação. Primeiro, o uso da marca, né? Então, a gente é master licenciado do Clube Atlético Mineiro e a gente tem exclusividade para operar no Brasil e fora toda a rede de escolas de futebol. E aí eu faço um sublicenciamento
com exclusividade regional. Então, quando você compra a licença no raio de 5 quilômetros, ninguém pode abrir outra escola de futebol do Galo. Você recebe a metodologia dentro de um sistema, com os exercícios feitos em 3D pela base do clube e toda uma rede de apoio para que o seu negócio se desenvolva. Então, você tem um sistema para receber pagamento por cartão, por Pix ou por boleto. Você tem o seguro dos atletas, você tem todo um calendário de evento. Então, a gente vai ter agora... Mas onde é que entra o Atlético nessa história? Ele fornece o que aí nessa metodologia de ensino. A metodologia de ensino é do Atlético? Da base do clube. Tá. E o Atlético, ele aproveita os alunos? Aproveita os alunos. Então, hoje... Eles vão fazer peneira lá? Por exemplo, a gente já tem 7 alunos que vieram das academias de futebol que hoje estão na base do clube. Tá, entendi. Então, quer dizer, é como se fosse... Vou fazer uma analogia. Eu vou fazer um curso, mas eu tenho um estágio... que eu posso ter um estágio em tal lugar assim, assim. E é bem legal esse ponto que você colocou, que eu acho que muita gente fica focando sempre em descobrir o atleta e estar na base do clube, né? Só que, além disso, o primeiro ponto é você treinar com a metodologia de um clube de Série A, de referência. Mas mais do que isso, a gente tem match day, então os alunos têm a experiência durante os jogos do Galo, de bater pênalti com o Galo Doco. Você tem toda uma estruturação de ações, Dia dos Pais, que a gente faz na cidade do Galo, Dia das Mães. Copa Galo, no ano passado, a gente teve mais de 10 mil pessoas na Arena MRV só para assistir esse torneio, que tiveram 1.044 alunos disputando das unidades dentro. Então, esse convívio com o clube acaba também melhorando a performance do aluno, né? E não só a performance, mas a experiência também, né? Sim. É uma memória que fica para sempre quando você entra em campo com o jogador, como os alunos da Botafogo Academy têm a oportunidade de fazer. Acho que você não esquece nunca mais, né? Legal. Então, agora fala um pouquinho dessa outra academia Pelé, porque eu não conhecia. Quer dizer, claro, quando você falou aí, nós temos parceria com o Botafogo, com a escolinha do Botafogo, do Vitória, da Bahia, né? E do Galo. Aí você falou do Pelé. Eu falei, mas essa escola do Pelé, a metodologia é do Pelé? Quem desenvolveu essa metodologia? Foi o próprio Pelé? Muito bom esse ponto que você colocou. Na verdade, as escolas do Pelé, hoje, elas têm um caráter lúdico e a gente trabalha muitos aspectos da formação do cidadão, além da formação do atleta. Tá? A gente tem uma parceria muito sólida com o Resende Futebol Clube, que é um clube aqui do interior do estado do Rio, que traz toda essa metodologia que é aplicada nas escolas e a gente foca muito nas experiências. Então, esse ano, em maio, eu estive em Vila Real, na Espanha, disputando um torneio com uma equipe do Resende Pelé Academia. Foi bem bacana, assim. Chama Yellow Cup. Foi uma experiência incrível. E o Neymar, ele comprou a Pelé Academy, é do Pelé, é do Neymar. O Neymar, ele comprou a marca Pelé com suas derivações, né? Então, a marca Pelé Então, tinha várias dono derivações. Da marca Pelé? Isso, exatamente. E aí, ele aqui... Mas só para futebol ou as outras coisas que tem Pelé? Por exemplo, Café Pelé? Todas as derivações da marca do Pelé. Neymar? Sim, da NSR. Esperto ele, hein? Sim, fez o investimento correto. Muito bom investimento. Sim. Bacana, né? Então, e aí, mas o Neymar, nessa parte, ele tem alguma influência, ou simplesmente ele é o dono da marca, mas ele tem alguma influência dentro da metodologia, ou ele participa de alguma forma? É um trabalho colaborativo com a equipe dele, que está sempre desenvolvendo, abrindo porta. Foi uma aquisição recente. Então, a gente está num processo aí de transformação, padronização da marca. Não sei se você viu, foi anunciada uma marca nova. Então, isso é super importante, até para dar unidade. E é impressionante como eles são eficientes em todo o trabalho que fazem em parceria com a gente. E a gente está muito satisfeito com a parceria. Na verdade, a gente pegou essa transição. A marca já estava nesse modelo com a gente de trabalho antes de ser adquirida. Tá, então é o seguinte, eu quero ganhar dinheiro com futebol, mas eu já não tenho mais idade para chutar uma bola, também não estou afim de ficar apostando em bet, também não quero ser empresário de jogador, porque isso deve dar um trabalho danado. Eu quero ser empresário, eu quero ter uma escolinha dessa de futebol. Como é que eu faço isso? Tá, o primeiro ponto... É um licenciamento, né, que você falou? É um licenciamento. O primeiro ponto é acessar www.academiadefuteboldogalo.com.br ou academy.botafogo.com.br ou www.academiadefuteboldoleão.com.br. Leão é do Vitória. Do Vitória. Tá. E www.license.com.br/Pelé. E você consegue ter informações a respeito da Pelé Academia. Então eu posso escolher se eu quero Botafogo, se eu quero Vitória, se eu quero o Galo, o Atlético Mineiro ou o Pelé.
Aí eu vou lá e entro no site. No site deve ter as instruções para eu adquirir o licenciamento. Na verdade, o primeiro ponto é você responder um formulário, a gente faz uma avaliação inicial de perfil, depois você é atendido por um consultor nosso que te explica um pouco do modelo, entende a sua realidade, e aí você sendo aprovado, a gente tem um próximo passo que é um curso de formação. E nesse curso de formação você tem todo o onboarding, onde a gente tem ali uma receita do sucesso para quem está abrindo a escola de futebol. Tá, então, depois que eu sou aprovado lá, pré-aprovado pelo formulário, eu vou participar vamos dizer assim, um alinhamento, né, da metodologia. Eu vou entender o que é a metodologia, como é que aplica, o que eu tenho que fazer e tal. Tudo bem. E aí, tudo bem, eu preciso ter alguma estrutura. Por exemplo, isso é feito online, é sala de aula? Como é que são esses cursos? Os cursos são presenciais, sempre na sede do clube. Então, a gente já fez curso agora recentemente da NMRV, no Newton Santos, então é bem comum no Barradão. Você tem um curso presencial junto com a gente, normalmente 2 dias. A partir dali, a gente tem todo um suporte para a sua implementação, a gente tem um sistema. E você não precisa hoje ter um campo, tá? Você pode alugar um campo, porque existe um fenômeno no Brasil chamado futebol de pelada, né? O que acontece com o futebol de pelada? O campo ele tem uma demanda muito grande, principalmente a partir ali de 6h30, 7 horas para alocação. E aí esse campo ele vai ficar sendo alugado até 10 da noite, mais ou menos. Então, e fim de semana, né? Mas chega de manhã cedo, durante a semana ele está livre. Fica muito ocioso. E aí o que acaba acontecendo é que você pensa num aluguel de campo a R$250 por hora, 3 horas por dia, são R$750 por dia, né? Se você pensar em 30 dias por mês, a gente está falando aí de fazer 21, 23 mil reais de aluguel de campo, né? Então, muitas vezes a pessoa acaba não ocupando, como você falou, no período ocioso o campo, muita gente monta o campo para alugar. E aí tem uma oportunidade de você pegar ou parcerizar e pagar um percentual das... Os clubes, por exemplo, no Rio de Janeiro, esses clubes do futebol do Rio de Janeiro, que têm seus próprios campos, eles alugam também? Os clubes acabam tendo bastante demanda, né, pelos campos deles, mas o que a gente vê hoje é que tem muita oportunidade dentro do que a gente chama de society, né? Que o pessoal normalmente monta a estrutura, uma arena para poder alugar para futebol society. Mas tem muito clube, por exemplo, no Rio de Janeiro, que tem estádio, que tem campo, né? No estádio, eu vou dizer assim, mas que tem campo. Vamos pegar um exemplo aí. Tem Madureira, Olaria, Portuguesa, tem vários campos de futebol dentro de clubes que já não estão mais em atividade. E esses clubes devem alugar isso, né, para poder ter muitas vezes acontece algum tipo de arrendamento. Tem um exemplo desse em Campos, a Arena Rio Branco, que era o Clube Rio Branco em Campos, que foi arrendado e hoje é uma arena multiuso. E funciona a escola de futebol lá. A gente tem uma escola de futebol do Botafogo. Tem também alguns lugares, não clubes que eram clubes que disputavam campeonatos no Rio, regionais, mas tem clubes, clubes sociais que tem campo de futebol. Com certeza. Isso aí é uma excelente fonte de receita. E tem ali o aterro do Flamengo também, que tem um monte de campo ali que você pode alugar, né? Ou pode reservar. Ali acho que não sei se aluga. Na verdade, o que acaba acontecendo é isso. Isso é um ponto importante também. É super importante você avaliar muito bem qual é a sua relação com o campo, sabe? Porque se você tiver dificuldade de ter um volume de horas grande, muitas vezes você vai ter a demanda e não vai conseguir atender. Esse é um ponto super relevante que muita gente sofre, tá? Que a gente vê acontecendo. Às vezes você começa, como você falou... Então, por exemplo, montar um campo de futebol hoje, se eu tenho um terreno em algum lugar, se eu quiser montar um campo de futebol com uma infraestrutura de vestiário, de coisa assim, é um negócio também, né? Com certeza. Na verdade, a gente teve aí, há coisa de 10, 15 anos atrás, a explosão do futebol society, né? Muita gente fazendo campo de futebol society para alugar. Dá rentabilidade, sim, funciona, a gente vê acontecendo, é uma realidade. Futebol. Quanto é que você falou que é o aluguel de hora de um campo desse? Mais ou menos 250, 350 reais, dependendo da localidade. Então já é interessante. Bom, então, aí voltando aí, eu quero ser um licenciado, aí primeiro eu vou escolher, eu quero Botafogo, eu quero o Pelé, eu quero o Vitória, não, que está lá na Bahia, eu vou ter que ir lá para a Bahia, né? Mas... Por exemplo, o Galo também está mais próximo, mas é fora do Rio. Então, aqui no Rio seria o Botafogo. Ou o Pelé está em qualquer lugar? Tá em qualquer lugar. Você falou que está em Resende. A gente tem uma parceria com Resende, futebol. Tudo bem. Aqui no Rio de Janeiro tem algum Pelé já? Já, a gente tem no Pense da Tijuca, no Pense do Meia. Em colégios? Em colégio, foco em colégio. Que são licenciados de vocês. Isso.
Tá. E também é um mercado interessante para vocês, né? Por exemplo, porque o colégio ele quer ter a atividade de educação física. Só que muitos colégios não têm espaço, né? Então, se ele faz uma parceria com vocês, ele já tem um esporte para o pessoal praticar do colégio. A gente faz parceria com o colégio, monta dentro do colégio a estrutura da Pelé Academia, faz os eventos, toda a parte da metodologia, o sistema Gênesis. O que acontece é que muitas vezes o colégio tem ociosidade na quadra, né? E os alunos já estão ali. Então, você fazer esse transbordo funciona muito bem. E a gente tem trabalhado o esporte estudantil também, que é algo que está se resgatando, né? Você poder participar de campeonatos com o time do colégio. Isso é uma coisa que antigamente era muito comum e que se perdeu. Como eu te falei, a proposta do Pelé Academia dentro de colégio ela é muito mais lúdica. E como assim, a gente vê, né? É muito prático isso. Desenvolve não só coordenação motora, relacionamento interpessoal, habilidades pessoais que, de maneira lúdica, o esporte acaba desenvolvendo dentro das pessoas e é isso que a gente quer carregar. E é super interessante porque você começa a lidar com o dia a dia de escola de futebol. A gente está presente hoje em mais de 15 estados brasileiros. É claro que tem uma dominância no estado de onde é o time, mas tem academia de futebol do Galo até nos Estados Unidos, por exemplo. Botafogo também. Então, é uma coisa que é super legal porque a gente vê essa capacidade de expansão dentro de vários territórios. Mas tem um lado muito bacana dentro dessa atuação do Pelé, que é justamente você começar a perceber como são vertentes diferentes, né? E o pai muitas vezes não quer que o filho seja necessariamente um novo Neymar, mas quer que ele tenha aquela experiência esportiva. E isso é bem interessante. Por exemplo, nos campeonatos que a gente organiza, você tem uma minutagem, todo mundo tem que jogar um número X de minutos, porque senão, botei meu filho não vai jogar. Aí você bota o filho dele para jogar, o filho dele não é bom, o time perde, ele tira também. Então, são coisas que a gente começa a aprender. E é bem interessante você ver como essa dinâmica de competição ela pode ser recompensadora. E todo mundo pode brincar. Então, a gente tem módulo ouro, módulo prata, módulo bronze. A gente tem uma série de ações que a gente consegue coordenar e montar que fazem com que as pessoas tenham uma experiência muito mais ampla. Acho que essa é a mensagem, sabe? É muito mais do que só uma aula de futebol. É viver aquele ecossistema, é participar do evento Dia dos Pais, Dia das Mães, de competição. Isso é muito interessante porque ajuda a formar ali o indivíduo, né? Eu acho que a gente está superando no Brasil aquela escola meramente recreativa, né? Que você ficava chutando bola na parede para fazer o que quiser. E eu acho que isso é uma coisa que faz todo sentido a gente entender como isso impacta no dia a dia do aluno, né? O grau de comprometimento é outro. Você nessa escola, você só ensina a arte do futebol ou tem algumas outras matérias complementares, por exemplo, sobre a parte, vamos dizer, desenvolvimento emocional deles, desenvolvimento de comportamentos? A gente tem um trabalho complementar muito interessante junto com as unidades, que a gente faz, sim. Isso acaba variando muito por localidade, mas a gente tem, e a gente faz muito curso de formação também para os licenciados, que têm a oportunidade de treinar na base do clube. Então, o professor que está dando aula, ele passa por um estágio na base do clube, isso é super importante também. É o que você falou, a gente conectar esse ecossistema de ensino com a realidade do clube, que o clube acaba não tendo como priorizar esse tipo de atividade, mas hoje, assim, até aproveitando a oportunidade para agradecer, a gente é super bem recebido em todos os clubes, eles super abrem as portas, então é super legal ver, assim, a disponibilidade e o interesse do clube para isso também. Tem outros clubes interessados nisso? Sim, você tem aqui no Rio Botafogo, tem o Vitória e tem o Atlético Mineiro. Tem outros clubes que você está trabalhando? A gente vai anunciar em breve mais 2 clubes e uma bandeira internacional que a gente está trazendo para o Brasil também. Sim. Então, quer dizer, também é um negócio que pode interessar os clubes. Com certeza, com certeza. Porque os clubes, quer dizer, eles têm as escolinhas deles lá, mas isso para eles também vamos dizer assim, é um centro de custo e também que eles não desenvolvem muito, porque eles estão preocupados com outras áreas do clube, né? Então, se você tem isso, vamos dizer, de alguém prestando esse serviço... As redes da licença, como eu te falei, é a rede que mais cresce no mundo, né? Então, a gente tem facilidade porque a gente faz o desenvolvimento comercial, faz a implementação. Só por curiosidade, você jogou futebol? Não, nunca joguei futebol. Não? Nunca joguei futebol. O futebol, ele me escolheu mais do que eu escolhi o futebol. Sou muito feliz. Mas você é atleta, pô. Eu, sim, adoro atividade física. Gosto de jogar um futebol, jogar uma altinha, mas nunca fiz isso profissionalmente, apesar da gente ter, dentro da nossa estrutura lá operacional, alguns ex-atletas de futebol que tiveram carreira profissional. São pessoas que hoje trabalham com a gente. Eu ia perguntar exatamente isso. Os instrutores, vamos dizer assim, os professores, eles são
jogadores, ex-jogadores, pessoas que já... Acontece muito, tá? É bem comum, a gente tem alguns ex-atletas que são donos de unidade, e é super comum, assim, você ver que acaba sendo até um negócio para depois que ele encerra a carreira. Sim, também é uma oportunidade de negócio, né? Que às vezes o jogador ele tá pensando, a carreira de futebol, ela não é muito longa, né? Tirando algumas exceções aí, né? Que a gente tem aí, eu estava assistindo ontem um jogo de futebol do Fluminense. O Fluminense tem lá um goleiro que já está com 40 e poucos anos, o Fábio, né? Então, assim, mas nem todos chegam lá. A maioria para na faixa dos 30, 30 e poucos, né? Por lesões, ou porque muda, que acabou, ele não tem mais condições de continuar, nem não tem mais interesse. E aí, mas ele não quer sair do meio, né? Porque é um meio que ele conhece, né? Então, é uma oportunidade que ele tem de se tornar vamos dizer assim, um formador, né? de novos jogadores, né? Isso é interessante. E eu acho que uma coisa super importante também assim, a gente vê, como eu te falei, no dia a dia, como é gratificante para as pessoas que trabalham com isso, né? É muito legal você trabalhar no segmento do futebol, é muito bacana trabalhar com criança, é muito legal trabalhar com competição. Então, assim, acaba sendo um trabalho muito prazeroso para as pessoas que estão envolvidas. A gente vê que as pessoas gostam disso, né? Tá. E as escolas, né? As escolas de ensino médio, fundamental, eu acho que também é um lugar onde vocês têm que plantar isso, né? Porque eu acho que é onde você tem um material humano de crianças e que precisam estar sendo dirigidas para o esporte, né? E principalmente você ter uma metodologia de ensino e, como eu falei, você poder resgatar, né, aquele esporte estudantil que já foi tão forte, né? Você poder representar o seu colégio, jogar contra outros colégios. Eu acho que isso, assim, é uma experiência inesquecível e que ajuda muito a formar o indivíduo. Tá? Eu acho que a gente está passando por uma fase de renovação, vamos dizer assim, nós tivemos recentemente aí uma Copa do Mundo, onde o Brasil, infelizmente, não conseguiu passar de uma fase, né, da oitava, né, que ele ficou nas oitavas, e a gente viu o seguinte, o Brasil teve uma hegemonia de futebol até um determinado momento. A partir daí, o futebol mudou, ou acho que no Brasil a gente perdeu um pouco essa coisa de como você forma o atleta e mantém ele aqui. Porque muitos atletas nossos bons foram embora, né? Cedo, né? Antigamente a gente vendia quando ia para o exterior, já ia, vamos dizer assim, um atleta, vamos dizer assim, consagrado aqui. Então, o próprio Pelé, quando foi para os Estados Unidos, ele já tinha encerrado praticamente a carreira dele no Brasil. Vários outros, Zico e tal, quando foram no auge da fama, mas já tinham realizado muita coisa aqui. Hoje eu vejo o garoto sair daqui com 15, 16, 17 anos, até às vezes menos. Então não chega nem a jogar aqui. Ou está ainda nas categorias de base, mas já está vendido. Já foi embora. Então a gente perde noção. Cadê esse pessoal? Para onde é que eles estão? E você não consegue mais ter esse contato. Aí eu faço um paralelo, não sei se é válido, mas eu queria que você até validasse. Os Estados Unidos é uma potência no basquete há muitos anos. E dificilmente aparece, às vezes, uma Espanha, uma Iugoslávia, agora a Iugoslávia não, mas vamos dizer assim, uma daquelas 5 divisões da Iugoslávia que é bom em basquete, né? Aí aparece um outro país que tenha um desenvolvimento melhor, mas não consegue quebrar isso. Para mim, na minha visão, essa hegemonia do basquete americano é porque eles formam o pessoal na escola, lá na base. Então, todas as escolas têm o seu time de basquete, tem campeonato de basquete, aí tem em todos os níveis, né? No high school, vamos dizer assim, quando ele evolui lá para a universidade. Então, você tem o ensino do basquete e a prática do basquete dentro das escolas. E aí você consegue formar uma elite de jogadores para formar os grandes times de basquete dos Estados Unidos. O beisebol é a mesma coisa e o rugby a mesma coisa. Esse modelo não podia ser trabalhado aqui no Brasil para o futebol,
E para outros esportes, porque voleibol, por exemplo, eu acho que o voleibol também é um esporte que o brasileiro gosta e tem muita gente praticando. Mas eu não vejo essa preocupação de formar na base. Na verdade, assim, eu acho que a questão de você oportunizar, né, as pessoas o acesso a uma metodologia de formação de futebol, você oportunizar o acesso aos clubes depois, né, um transbordo para o mercado profissional, com certeza desenvolveria muito o esporte brasileiro. A gente passou um tempo acreditando que o jogador de futebol ele vinha pronto, né? Eu acredito que nem todo mundo está certo, nem todo mundo está errado, porque o gênio, realmente, o Neymar, um Pelé, um Ronaldinho, ele já vem muito, muito lapidado, assim, muito pronto, precisa ser só lapidado, né? Na verdade, o contrário. Mas o que acontece é que tem muita gente que teria condição de desenvolver, que teria condição de, né, se encaminhar no esporte, muitas vezes não tem essa oportunidade. Como você falou, fica muito restrito aos clubes. A base hoje de um clube vai ter 400, 500 meninos, não vai passar muito disso, e já é muita gente. E muita gente acaba por uma condição de uma lesão ou uma coisa pontual que acontece, encerrando a carreira. E realmente é uma coisa que as pessoas estão entendendo que isso já mudou, que não é só dali que vão sair os jogadores, que o próprio Vinícius Júnior, como a gente estava comentando, ele veio de uma escola de futebol, para quem não sabe. Então, você justamente conseguir ampliar a base, mas ter uma preocupação em conseguir capacitar o maior número de crianças possível, com uma metodologia de ensino, com certeza ajudaria muito o futebol brasileiro a se desenvolver. Muita gente ainda não tem uma oportunidade, e eu acho que esses eventos que a gente faz, com presença de olheiro dos clubes, todo esse trabalho que a gente tenta fazer dessa aproximação ajuda a aumentar muito o espaço amostral, sabe? Ajuda a gente a conseguir entender que existe muita gente no Brasil, impressionante. A gente tem dados aí do Censo Escolar de 2023 que fala de 47 milhões de alunos no sistema educacional brasileiro, né? E você vê, todo mundo poderia ser um potencial jogador de futebol ou uma jogadora de futebol. E realmente falta acesso, falta oportunidade, como você falou, e com certeza, sim, essa verticalização do sistema americano aqui teria um impacto enorme. Bom, a gente tem que seguir uma regra da FIFA aqui, que a gente tem um intervalo para hidratação. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui do que a gente tem hoje para hidratar, né? Nós temos aqui uma coleção aí de chá leão. Você pode escolher o seu aí. Eu vou escolher um aqui. A gente tem uma água aqui, então vamos tentar fazer uma pausa, nessa pausa para hidratação. Esse aqui de quê que é? Preto com frutas vermelhas. O meu é de chamate com groselha negra. Vamos nesse. Eu vou nesse aqui, ó, morango com laranja. Eu estou com uma tossezinha, a garganta tá braba. E esse chá aqui não precisa esquentar a água não, né? Não, pode botar na água gelada. Legal. A gente tem aqui o apoio do Chaleão aqui no estúdio. Então a gente tem essa pausa para hidratação. Minha garganta que tá braba. Vamos ver se o chazinho resolve. E gostosinho. Esse é bom. Gostei também. Então, você tem o leão lá em Vitória, a gente tem o leão aqui na mesa. É isso mesmo, mais de leão. Então, o leão é o símbolo do Vitória, né? É o símbolo do Vitória. E o gala do Atlético, né? Do Isso. Botafogo, qual é o símbolo? O Bira, o cachorro. É o cachorro. É aquele cachorro que acompanhava toda vez que entrava o time, o cachorro entrava junto. Eu me lembro disso. E hoje tem um mascote muito legal que faz muito sucesso aí com a criançada. O bacana de você ter uma escola de futebol de uma marca, né, de um clube, é justamente isso, você poder usar todo esse folclore que está no entorno do clube, né? É o mascote, é a história do clube, então tudo isso você consegue trabalhar de maneira muito impactante para uma escola de futebol, né, que a grande maioria não tem bandeira nenhuma. Uma coisa interessante que eu queria ver com você Bom, eu tenho vamos dizer assim, algum tempo de vida a mais que você, né? Eu já vivi mais tempo que você, com certeza. No meu tempo, eu estudei em escolas que tinham campo de futebol,
que tinham quadra de basquete. Hoje você tem escola que é num prédio que não tem espaço nenhum, não é? O cara não pode nem jogar bola de gude ali, que não tem lugar para jogar. Antigamente, você ia para a escola, fazia lá o teu esporte, tinha aula de esporte na escola. Hoje, para você ter isso, você tem que ter uma atividade extra escola, né? Tem academia, a escolinha de futebol, tem a academia lá de natação, tem a outra de basquete, tem outra de outro esporte qualquer, de tênis ou de vôlei. Então, acaba que você tem que ter essa atividade física fora da escola. Esse teu modelo, ele permite, de uma certa forma, voltar ao esquema que é antigo. Quer dizer, você permitir que você, através de uma parceria com uma determinada escola, você possa oferecer essa oportunidade da pessoa praticar o esporte. Então, essa coisa de você voltar a poder fazer isso, você acha que isso aí pode ser um caminho de evolução para que a gente volte a ter participação? Porque tem muitas escolas que nem têm atividade de educação física, né? E, na verdade, até tendo atividade de educação física, ou a própria atividade extracurricular do futebol, o que acontece é o que você falou de falta de foco, né? Muitas vezes recreativo, lúdico demais, não atinge minimamente o objetivo de performance e as crianças acabam ficando ali fazendo uma atividade que, em médio prazo, passar o tempo. Isso, e vão se desestimular. E não tem nenhum instrutor para dizer se ele está fazendo bem ou mal, se para corrigir ou para tirar algum tipo de defeito, né? Então, e é muito legal também poder participar de campeonato, é muito legal poder fazer viagem, camp. Então, assim, tem toda uma socialização, né? Que eu acho que é fundamental para a construção do indivíduo, né? Há algum tempo atrás surgiu também um pouco desse questionamento dentro do nosso mercado, que são os pais, né, que investem bastante para que os filhos se desenvolvam, e muitas vezes o que acaba acontecendo é que o garoto não vira um jogador de futebol. E eu vi um depoimento muito legal de uma mãe que falava justamente isso: eu não quero que meu filho seja, né, necessariamente jogador de futebol. Eu quero que ele aprenda a se relacionar com o colega, aprenda, né, hierarquia em relação ao professor, que ele tenha noção de horário, de função, disciplina, né, desenvolva a relação dele motora, interpessoal. Então, acho que tudo isso é fundamental quando você pensa na construção de um indivíduo, e o esporte ajuda muito nisso. Sim. E uma coisa que eu acho também que é fundamental a gente falar, e aí faz parte até do meu propósito até desse programa, é o seguinte: eu sempre trabalhei e sempre pratiquei esporte. Em algum momento da vida, sempre fiz alguma coisa. Tentei até esporte que o meu tamanho não permitia, eu tentei praticar, né? Eu tentei jogar voleibol. Mas era preciso que a rede fosse a rede de tênis, né? Para eu poder ser um bom jogador de vôlei, eu precisava ter o tamanho da rede, a rede de tênis. Mas na rede de vôlei, o máximo que eu podia ser era... Na época que eu fazia isso, não existia a figura do líbero, né? Que surgiu depois. Mas eu podia ser levantador. Levantador já não precisava ter um pouco de altura. Eu joguei... Mas eu sempre fiz. Eu fiz corrida, eu fiz natação, joguei waterpolo, joguei futebol de salão, joguei futebol de campo e sempre pratiquei alguma coisa. Nunca fui, assim, um destaque naquela... Mas praticava o esporte. E chegou um ponto que, já de uma fase adulta, eu tenho um problema na coluna muito sério, eu comecei a perceber que eu precisava fortalecer a musculatura intercostal para segurar a coluna, porque a nossa coluna, o ser humano ficou de pé muito cedo, né? A gente devia andar de 4 ainda, né? Pela nossa estrutura física, a gente devia andar de 4 ainda. Mas a gente levantou, ficou em pé, mas a nossa coluna, né, não está preparada para ficar... Então, a maior parte das pessoas sofrem com problema de coluna. Então, se você não faz um exercício para fortalecer a sua musculatura intercostal, você vai sofrer de coluna. E eu sempre tive esse problema e comecei a fazer várias outras atividades físicas e parei na hidroginástica, que ela não tem impacto. Então, por exemplo, eu não posso correr, mas eu posso andar. Eu faço caminhada, mas não posso fazer corrida porque tem microimpacto, né, na coluna. Na medida que eu corro, eu ferro a minha coluna.
E eu fui trabalhar em TI, logo cedo da minha vida, né? Então, o que que acontece? Eu hoje cheguei, eu estou com 85 anos, inteiro. Por que que eu estou inteiro? Aí eu faço uma coisa, o que que me fez ficar inteiro, não no sentido físico, mas também no sentido mental, é porque eu pratiquei exercício tanto para a cabeça quanto para o corpo. Então, uma coisa que eu queria passar, até acho usar você aí como veículo, é a necessidade que a pessoa tem de fazer um trabalho físico, além do esforço mental que você tem que fazer, estudar, se dedicar a ler, viajar, tudo isso faz parte de você aprender. Mas se você não tem um trabalho do físico, você vai sofrer muito na sua idade mais avançada, né? Então, as pessoas que querem chegar, vamos dizer assim, a uma longevidade saudável, têm que praticar esporte. E eu acho que isso tem que começar na infância, essa preocupação, essa consciência de que você tem que trabalhar o teu corpo, tem que começar na infância. Eu acho que vocês têm que ajudar nisso. Eu acho ótima a sua colocação e, na verdade, eu falo muito isso da leitura, que leitura é hábito. Eu gosto muito de ler e estou conseguindo passar esse hábito para minha filha. E eu acho que o esporte ele entra muito bem nisso, sabe? Em você entender que o esporte pode ser prazeroso, ele pode ser legal, você pode cuidar do seu corpo, se divertir. Então, acho que isso é uma coisa bacana que a gente pode ajudar muito e que a gente fala muito isso, tá? Porque, às vezes, os alunos eles vão fazer avaliação no clube e aí pedem, né, para a gente falar o que você recomenda, o que ele tem que fazer agora, o que é o mais importante. O mais importante é se divertir. O mais importante é ter uma boa experiência, lembrar depois que passou por essa experiência na vida. Então, eu acho que saber lidar com a frustração, saber lidar com a satisfação, eu acho que é importante. Um momento de muita tensão, que a gente normalmente fala isso, sabe? O mais importante é se divertir. E eu acho que isso vale muito. A gente está conseguindo fazer isso com essas crianças, e já são mais de 20 mil alunos que se divertem nas academias de futebol. Eu acho que isso é o mais importante. Uhum. E você acha que, dentro do teu modelo, caberia pensar em outros esportes além do futebol? A gente tem Vocês já pensaram nisso? Já, a gente escuta sempre essa pergunta, né? Mas o que eu te digo é que hoje o nosso know-how está dentro do futebol. Então, eu sei quantos alunos cabem numa quadra, eu sei ticket médio de mensalidade, eu já tenho relacionamento com os clubes, eu já tenho metodologia de ensino, eu sei como colocar isso dentro de um sistema, eu sei como é que o professor tem que se relacionar com o aluno. Então, é uma coisa que eu acho que é muito específico de cada esporte. Existem empresas que desenvolvem, né, outros esportes em paralelo. Eu não acredito, eu acho que você acaba ficando igual o pato, sabe? Ele não nada, não Sim, voa, o e pato não corre. ele faz tudo, mas faz tudo mal, né? Exatamente. Ele nada mal, anda mal e voa mal. É exatamente isso. Então, eu acho que se a gente fosse para outros esportes, a gente ia acabar caindo nesse problema. A gente é muito bom em futebol, naquilo que a gente faz, e a gente quer ficar no futebol. Tá. Bom, João, o que você acha que seria interessante como estímulo para atrair não só pessoas para investir nisso e se tornarem parceiros teus, como entidades de ensino ou clubes para absorverem essa metodologia e começarem a criar isso? Como é que você vê essas duas coisas? O que seria interessante para estimular alguém a ser investidor, ou seja, parceiro de vocês, tendo um licenciamento? E, do outro lado, o que seria interessante ter parceiros de entidades em que você já tem a mão de obra lá dentro, já tem a matéria-prima lá dentro, que é a criança, né? Escolas ou clubes. Como é que é a abordagem de vocês para sensibilizar isso? Ótimo esse ponto que você colocou. Acho que o ponto mais importante é fazer um bom trabalho, as pessoas verem as unidades acontecendo, os empreendedores felizes. Quem puder, segue a gente na rede social. Meu Instagram é @João Tuma. Eu falo bastante de empreendedorismo. O Tuma é T-O-U-M-A. Isso aí, tá. T-O-U-M-A. Eu falo bastante de empreendedorismo, falo bastante de escola de futebol. E também seguir @Academia de Futebol do Galo, @Academia de Futebol do Leão, @Botafogo Academy, @Pelé Academia, que a gente bota muito conteúdo na rede social, a gente tem um impacto muito grande. A gente estava fazendo esse levantamento recentemente, a gente teve mais de 25 milhões de contas impactadas no último ano. Então, a gente tem uma presença digital muito forte e as pessoas veem a coisa acontecendo, se estimulam.
e acabam procurando a gente. Sejam os clubes, como você falou, clubes sociais, escolas, sejam potenciais empreendedores. As pessoas, na verdade, não sabem que é possível ganhar dinheiro sendo dono de uma escola de futebol. Eu acho que o teu grande, vamos dizer assim, o atrativo que você oferece é que tanto o clube quanto o investidor, ele pode ter ali uma fonte de receita muito boa e uma fonte de receita que ela tende a crescer cada vez mais, né? Porque à medida que você vai introjetando isso dentro das escolas e tal, vai tendo mais gente interessada em participar. Então, eu acho que tanto para a pessoa que quer se licenciar, quanto para o clube ou para a entidade, a escola ou o clube social que se interesse por ter a parceria, ele tem ganhos, né, financeiros. Com certeza, com certeza. Os ganhos são expressivos, é um mercado que movimenta muito dinheiro. Você recebe com recorrência, você tem muita previsibilidade, né? O número de alunos ele costuma ser estável e é abundante, né? Assim, a gente tem... Quanto é que custa um aluno por mês numa escolinha dessa? Isso vai variar de acordo com a localidade, como eu te falei, a gente está no Brasil todo e fora também, mas falando de ambiente Brasil, você pode falar aí de 150, 450 reais o custo da mensalidade. Tá? Se você pensar aí que num campo de futsal você bota 250 alunos aproximadamente, e aí a gente pensar em 450 reais de mensalidade, a gente está falando de mais de 100 mil reais de faturamento em um núcleo, né? E é muito replicável. Como você tem o sistema, como você tem o controle de pagamento, tudo isso através da nossa plataforma digital. E a pessoa pode ter mais de uma licença. 16... Você falou aí que tem o Petruccelli, né, de Minas, tem 13. Exatamente. E, inclusive, isso é um ponto muito interessante. 16% dos nossos clientes abrem a segunda unidade em menos de 2 anos. Então, você vê como é um modelo que, quando você aprende a trabalhar, adquirir o aluno e reter, a tendência é que você abra mais de uma unidade. Esse tipo de negócio, ele tem algum desconto de imposto ou isenção de algum tipo de imposto? Não, mas o Romário está fazendo projeto de lei, que, inclusive, eu tenho que acompanhar para saber como é que está, que você vai poder descontar, né, do imposto de renda o gasto com educação física, com atividade física, né? Sim. Academia de futebol, academia de musculação, então, isso, que eu acho fundamental, super justo. A tendência é que você tenha um alívio tributário aí em função disso. Talvez algum tipo de desconto, abatimento do imposto de renda. Para quem bota o aluno lá, o pai, por exemplo... Para o pai, estimular. E para a empresa que é... Aí você tem a oportunidade, através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, ou Lei Estadual de Incentivo ao Esporte também, mas aí são iniciativas direto com o empreendedor. E a gente tem alguns núcleos, sim, que trabalham com projetos incentivados. Aham. Interessante. Bom, o que você considera, a gente pegar aqui o finalzinho aqui para a gente conversar, o que você considera que é o teu diferencial competitivo? Qual é o teu, vamos dizer, onde é que você se diferencia da concorrência? Se é que você tem concorrência nessa área. Onde a gente se diferencia é onde está a concorrência, né? E eu acho que esse é um ponto muito legal se a gente está falando de empreendedorismo. Eu acho que primeiro é dar a oportunidade de você empreender com aquilo que você ama, trabalhando num segmento que muitas vezes, como você falou, as pessoas acham que está restrito a empresário de jogador e a bet. Não é verdade. Você pode ganhar dinheiro no futebol sendo dono de uma escola de futebol ou de várias escolas de futebol. E o segundo ponto, eu acho que é o modelo validado. Então, o modelo que está presente no Brasil inteiro e fora do Brasil. Escola de futebol é algo que a gente já está mais do que claro que está validado esse modelo. E como a gente consegue dar as soluções que o empreendedor precisa, então como é que ele recebe, como é que ele monta uma aula, como é que ele desenvolve o negócio dele do ponto de vista comercial usando a marca de um clube, como é que ele tem um cronograma. A metodologia toda que vem a bordo do licenciamento. Né? Exatamente isso. A gente torna um negócio com altíssimo grau de atratividade. Principalmente porque a barreira de entrada é mais baixa. Uma pergunta que eu acho que muita gente está se fazendo em casa é quanto custa uma licença. A licença custa aproximadamente 30, 35 mil reais. E para montar uma escola, você vai gastar aí em torno de 80, 100 mil reais, já pensando em custo de aquisição de clientes, já pensando em todo o capital de giro. Quanto tempo ele recupera isso? Normalmente, dentro do primeiro ano, ele já consegue recuperar esse investimento. Vai depender muito de como ele faz o ramp-up dele de alunos. Isso é muito importante a gente colocar aqui. A gente hoje já entende que com uma marca forte você consegue adquirir o aluno praticamente 100% online. O CAC, então, o custo de aquisição de aluno Isso, em torno de 25 a 50 reais em tráfego pago que você vai gastar ali para adquirir um novo aluno para a sua unidade. E o que é muito interessante dentro desse contexto é que quando você domina o CAC, o LTV desse aluno,
ele vai ser ali aquilo que a gente falou, 150, 450 reais, e ele vai ficar ali 8 meses, um ano. Tem muito aluno, a gente em 2024, foi 24, né? O tempo passa rápido, a gente foi para a final da Libertadores e a gente levou o aluno mais antigo da Academia de Futebol do Galo e ele tinha entrado no primeiro dia da unidade e estava lá. Foi o primeiro aluno a entrar e nunca saiu. Então, é muito legal ver, porque você tende a reter por muito tempo esse aluno. E o que é muito bacana é que quem olha para o negócio vê que é um negócio muito leve. E aí tende a abrir outras unidades e ganhar na recorrência, né? Uhum. Bom, tudo bem. Uma coisa que eu queria saber de você é o seguinte, você está nesse negócio aí, há quanto tempo existe a License? A License ela está indo aí para o 3º ano dela. Tá. E já é uma empresa de referência, tanto no Brasil quanto fora. Você tem unidades fora do Brasil? Sim, a gente já tem... Aonde você tem? Nos Estados Unidos, a gente tem 8 unidades lá, e a gente tem mais algumas em processo aí de abertura. Sim. Então, é um mercado que também foi validado pela gente, e unidades do Galo e do Botafogo. E o que você projeta aí para o futuro? Qual é a tua visão aí do negócio? Você acha que você amplia quantidade de licenciados, amplia a quantidade de clubes, tipo Atlético, Botafogo, O que a gente vê parceiros? é que existe hoje um mercado muito grande a ser endereçado. A gente tem investimento institucional de alguns fundos de investimento e o nosso plano é justamente dentro dessa projeção do censo escolar de 2023, são 178 mil escolas de educação básica no Brasil, 178.500, salvo engano. E essas escolas, todo aluno de uma escola de educação básica pode ser aluno de uma escola de futebol. E os números mais recentes falam de 40 a 50 mil escolas de futebol no Brasil. Isso é muito pouco, e são escolas sem bandeira. Se pensar em escola de bandeira, com marca de clube, você está falando ali de 1.500 escolas. E você fala, a quantidade que você falou, em 40 e poucas mil? São números informais. Mas elas têm metodologia que própria? Não possuem metodologia nenhuma. Porque isso acho que é o fundamental, Exatamente. Né? Então, o que a gente pensa é chegar em 3% desse mercado, isso daria aproximadamente 5 mil escolas, com 200 alunos em cada escola, que é o que a gente tem de média. Então, a gente está falando aí de 1 milhão de alunos na base, né? É 0,5% da população pagando com recorrência. Esse é o nosso foco. É a gente avançar dentro desse mercado com consolidação. E aí, com certeza, passando por novos clubes, passando por abertura de unidade e por parceiros, como você falou lá do Petrocelli, que espontaneamente a nossa rede ela já cresce, né? A pessoa aprende a fazer aquele processo, ela vai abrindo outras unidades. Você vender a segunda ou a terceira licença para o mesmo já é uma realidade. Uma realidade. Isso já é uma realidade para a gente. Bom, João, acho que a gente deu uma ideia do que é o teu negócio, né? E também da importância dele, eu acho que nesse cenário que a gente está vivendo, e que as pessoas precisam ter algum tipo de direcionamento, principalmente das crianças, né, para o esporte, porque eu digo isso com experiência própria, né? Você não chega numa velhice saudável sem ter trabalhado o teu corpo e a tua mente de uma forma metódica, controlada, vamos dizer assim, segura, não é agora eu vou começar a fazer, não adianta você querer começar a fazer lá adiante, né? É preferível você ser o mais velho na academia do que ser o mais novo no asilo, né? É verdade. Então, eu não sou o mais velho na minha academia, mas acho que sou o segundo. E acho que tem um senhor lá de 90 anos que faz ginástica, eu não conheço ele, mas eu sei que tem um. Mas, então, essa coisa de você incentivar a prática do esporte, e no caso do futebol, incentivar a prática de um esporte que pode levar a uma profissão, a um negócio, ou você ter ser um licenciador, né? Um licenciado, ou você ser o aluno, né? Então, você tem meios aí de você, usando esse modelo, de você ter sucesso de alguma forma, né? Então, eu queria te deixar aí à vontade para você encerrar a tua mensagem, aquilo que a gente deveria ter falado e não falou, e que você, se você tivesse falado isso, eu tinha isso aqui para falar. Mas... Não, primeiro eu queria te agradecer, me senti super à vontade aqui, eu acho que foi um bate-papo legal, e eu acho que a mensagem final, ela pode ser dividida, como você falou, acho que para pais de potenciais alunos, jogadores de futebol, acho que a gente tem que deixar uma mensagem, porque são pessoas que buscam muito conteúdo e muitas vezes não conseguem encontrar dentro desse segmento, e depois uma mensagem para os empreendedores, né? Então,
Pensando para o pai de um potencial aluno ou jogador, eu acho que é muito isso que você colocou, né? Se o seu filho está fazendo uma escola de futebol, né, que legal, mas com qual metodologia? Ele está participando de qual tipo de vivência ali naquele espaço? Ele tem uma oportunidade. Ele está aprendendo certo ou errado? E vai ter alguma oportunidade. Então, acho que assim, às vezes até uma reflexão para o pai que está em casa saber que existe isso e buscar. E aí foi o que você falou. Pode ser uma Botafogo Academy, uma Academia do Galo, ou qualquer outra, mas pergunta. Vem cá, você está ensinando uma modalidade esportiva. Com qual metodologia você está ensinando? Eu tiro da minha cabeça, né, fonte, vozes da minha cabeça. Aí tudo bem. Aí pelo menos você sabe. Então você pergunta isso. Vocês participam de campeonato? Vocês têm algum tipo de atividade que vocês fazem junto a algum clube? Tem oportunidade de captação? Então, pai, pergunta, procura, porque também é o seu papel como pai querer o melhor para o seu filho. Então, acho que esse é um primeiro recado que a gente tem que deixar aqui. E acho que é uma reflexão. Quem caiu aqui, né, no nosso episódio aqui no podcast, que leve essa reflexão para casa. Eu acho que às vezes um insight é suficiente para mudar uma vida, e se a gente conseguir impactar um pai que está em casa, de repente, quem sabe, a vida de um aluno que vai ser melhor encaminhado no futebol. E, por outro lado, para você que pensa em empreender no futebol, às vezes é muito mais fácil do que parece, o investimento não é alto, na casa de R$100.000, você tem esse retorno no primeiro ano, se você souber trabalhar direitinho. E pode ser um segundo negócio que você tem, não precisa ser o seu negócio fundamental num primeiro momento, inicial, e você consegue escalar isso, como a gente falou, já tem gente que tem mais de 10 unidades, 16% abre a segunda unidade antes do segundo ano. Então, eu acho que essas são as duas mensagens que eu queria deixar, além de agradecer você aí pela receptividade, por me deixar super tranquilo, foi ótimo bate-papo, e acho que você que está em casa aí vai sair, pelo menos, né, tocado de uma forma ou de outra. E vamos agora ver se essa garotada que a gente está formando aí consegue melhorar a qualidade do nosso futebol. Tomara, né? É o que está faltando. Eu ainda quero ver o Hexa. Eu também. Muito obrigado, João. Valeu. Então, a gente se vê no próximo vídeo aqui no Multistúdio. Muito obrigado. Show, foi ótimo.